Quando se fala em Austrália, nos vem à mente imagens de cangurus, koalas e outros animais exóticos que se mesclam numa interação incomum com pessoas de origem europeia num local estranho em diversos aspectos. Dificilmente virá à mente de qualquer pessoa temas como Islã e muçulmanos sobre aquela grande parte isolada do mundo, embora a Austrália tenha, em sua história registrada dos últimos 300 anos, uma forte presença islâmica, ainda que pouco reconhecida ou apreciada. As estimativas da prevalência de sentimentos anti-islâmicos na Austrália contemporânea divergem. Uma pesquisa de 2011 relatou que 48,6% dos australianos tinham uma opinião negativa do Islã. Outra pesquisa publicada em 2014 descobriu que um quarto dos australianos tinham opiniões anti-islâmicas, incidência 5 vezes maior do que para qualquer outra religião. Isso demonstra estatisticamente uma tendência que é comum no país não apenas nos seus cidadãos, mas até na própria política. Após o massacre da mesquita de Christchurch em 2019, no país vizinho da Nova Zelândia, por um terrorista de extrema-direita, que porventura era australiano, o senador independente do estado australiano de Queensland, Fraser Anning, divulgou um comunicado logo após os ataques. Apesar de condenar o ato terrorista com meias palavras, ele identificou a causa do ato como sendo o programa de imigração que permitiu que fanáticos muçulmanos migrassem para a Nova Zelândia em primeiro lugar. A relativa normalidade de opiniões anti-islâmicas como essas também andam lado a lado com o ativismo anti-islâmico no país. Os comícios anti-islâmicos do Reclaim Australia, que são realizados por todo o país anualmente desde 2015. O Reclaim Australia é um grupo de protestos nacionalistas de extrema-direita associado a neonazistas e outros grupos de ódio. Porém, o que tais nacionalistas tentam reivindicar? Seria o Islã um elemento estrangeiro, exógeno e completamente alheio ao passado australiano, que não faz parte da construção daquele país? É sobre essa história que iremos abordar no vídeo de hoje. Isso se soma ao fato de que a extrema-direita ocidental está constantemente tentando ocultar como os muçulmanos ajudaram na construção de diversos países ocidentais, como é o caso da própria Austrália. Os primeiros contatos da Austrália e de seus verdadeiros australianos, os povos aborígenes, se dá algumas décadas antes da chegada dos europeus. O povo muçulmano Makassar, da região da ilha de Sulawesi, na atual Indonésia, começou a visitar a costa norte da Austrália em meados do século XVIII. Os visitantes eram, em sua maioria, pescadores que coletavam e processavam o trepang, também conhecido como pepino do mar, um invertebrado marinho valorizado por seu valor culinário em geral e por suas supostas propriedades medicinais nos mercados chineses. O termo Makassan era geralmente usado para se referir a todos os caçadores de trepang que vieram para a Austrália, primeiro da região de Kimberley e alguns anos depois em Arnhem Land, chamada de Maregi pelos Makassan, significando país selvagem. As frotas dos Makassan começaram a visitar a costa norte da atual Austrália desde pelo menos 1720, segundo o consenso acadêmico. Todavia, há evidências de que o contato possa ter se dado anteriormente. Estudos sobre a indústria do trepang de Makassan colocam o início da mesma por volta de 1720, com a primeira viagem de trepang registrada em 1751. Os navios Makassan, chamados de perahu ou praus, podiam transportar uma tripulação de 30 membros, e estima-se que cerca de 1000 Makassans chegavam anualmente na costa norte da Austrália, se estabeleceram em vários locais semi-permanentes na costa. Nesses assentamentos, eles ferviam e secavam o trepang antes de viajarem de volta para casa, 4 meses depois para vender sua carga a mercadores chineses. Nesse tempo estacionado, houveram diversos contatos entre os povos aborígenes e os Makassan muçulmanos. Esses contatos deixaram várias marcas físicas e vestígios da presença dos Makassan no norte da Austrália. Além dos restos das vilas temporárias e acampamentos dos Makassans, há muitos exemplares da arte rupestre aborígene no norte da Austrália, com os navios perahus do Makassan sendo uma figura proeminente nesses retratos em cavernas. Algumas outras influências foram ainda mais profundas e não materiais. Uma dança funeral entre o povo aborígene Waramiri em Arnhem Land refere-se a um ser criador do tempo e dos sonhos que recebe o nome de Walitha Walitha, que é uma adaptação da frase árabe Wallah Ta'ala, Deus o exaltado. Na tradição Waramiri, Walitha Walitha, que também é chamado de Allah ou Wallah, desce do céu para estabelecer a ordem na terra de Arnhem. Os indígenas australianos compartilham essa cerimônia, conhecida como Wuramu, com o povo de Makassar, onde uma dança ritual semelhante é feita, sincretizada com a invocação de Allah. Baseando-se no trabalho de Ian McIntosh, Regina Gunter e o pesquisador Peter Stephenson sugerem que aspectos do Islã foram adaptados de forma criativa pelos aborígenes. Referências muçulmanas ainda sobrevivem em certas cerimônias e histórias até mesmo no início do século XXI. Stephenson especula ainda que os Makassan podem ter sido os primeiros visitantes a trazer o Islã para a Austrália. De acordo com o antropólogo John Bradley, da Monash University,
Se você for ao nordeste de Arnhem Land, há um traço do Islã na música, na pintura, na dança e nos rituais funerários. É patentemente óbvio que há itens emprestados, como a análise linguística também. Você ouve hinos a Alá, ou pelo menos certas orações a Alá. O fato é que logo os muçulmanos Macassã iriam entrar em contato com outro povo. O explorador britânico Matthew Flinders, em sua circunnavegação da Austrália em 1803, encontrou uma frota de Macassãs perto da atual Nhulunbuy, tendo depois conversado com um capitão Macassã chamado Pobasso, por meio de seu cozinheiro malaio. Os assentamentos britânicos de Fort Dundas e Fort Wellington foram estabelecidos como resultado do contato de Philip Parker King com os Macassãs em 1821, no início da colonização britânica da Austrália. O Singh Daeng Grankar foi o último Macassã a visitar a Austrália. Ele foi o primeiro e último caçador dos pepinos do Mar Trepang a pagar ao agora governo colonial europeu da Austrália uma licença para a pesca do fruto marinho em 1883, um imposto que tornou o comércio menos viável, que havia acontecido de forma sem colonialismo e natural por parte dos muçulmanos Macassã. O comércio começou a diminuir no final do século XIX, e Grankar comandou o último navio perarro dos Macassã, que deixou Arnhem Land em 1907, para nunca mais voltar. Contudo, a participação dos muçulmanos na Austrália estava apenas começando. Com a extensiva colonização e desenvolvimento do país na segunda metade do século XIX, as grandes cidades e assentamentos se concentravam nas bordas costeiras da ilha, pelo fato de seu miolo ser desértico e árido. Para tentar conectar essa grande pizza geográfica, começou um processo de instalação de ferrovias através do país. Só havia um problema. Para sustentar a logística dos batalhões de construtores no miolo desértico do australiano, não havia ainda automóveis, e os cavalos não sobreviveriam à aridez. A solução encontrada foi importar camelos e cameleiros muçulmanos diretamente de outras colônias britânicas, como o Afeganistão, Irã, Egito, Turquia e da Índia, para ajudarem na construção das linhas férreas da Austrália. Eles trabalharam com as expedições australianas para explorar o país, encontrando as melhores rotas de transporte e recursos naturais para minerar. Em seguida, eles estabeleceram cadeias de suprimento para cada rota com estações ao longo do caminho para os viajantes descansarem e se reabastecerem para a sua jornada. E quando as novas minas eram construídas como resultado de expedições anteriores que encontraram recursos naturais, eles também forneciam suprimentos para ela. Ou seja, muçulmanos de diversas etnias foram vitais para a construção da Austrália moderna. À medida que avançavam para o interior, explorando o país, começaram outros projetos de construção também no lado oeste da Austrália. Eles construíram a cerca ininterrupta mais longa do mundo para proteger as terras agrícolas costeiras de pragas como coelhos, que haviam sido trazidos pelos colonizadores britânicos. Em outro exemplo, os cameleiros trabalharam como engenheiros para construir e manter uma linha telegráfica de 2.000 milhas em todo o interior do país. Quando a Austrália se ligou à rede global de telégrafos através da Indonésia, o tempo de comunicação com a Europa caiu de meses para horas. A Austrália não estava mais isolada do resto do mundo, e eventualmente a construção da rede ferroviária começaria. Apesar da maioria das linhas só serem concluídas muito tempo depois que os afegãos já haviam partido, os cameleiros muçulmanos continuaram a construir a infraestrutura da Austrália, unindo os assentamentos em um só país. Todas as vezes que desastres aconteciam, os afegãos iam ao socorro. Em 1895, o continente experimentou uma seca de 7 anos, uma das piores de sua história. Os afegãos trabalharam incessantemente fornecendo água e suprimentos para os assentamentos que precisavam desesperadamente durante esse período. Sem eles, pequenas cidades como Wilkinnia, White Cliffs, Babura e Milparinka e outras teriam praticamente deixado de existir, mortas pela sede. No interior australiano, eles eram virtualmente os caminhoneiros de seu tempo, com muitas comunidades australianas dependendo de seu serviço. Muitos deles se tornaram empresários e obtiveram lucro que puderam investir em outras empresas, e então usariam essa fortuna para construir mesquitas em todo o país. Por exemplo, a Mesquita Central de Adelaide e a Mesquita de Perth foram construídas por estes muçulmanos e existem até hoje. É seguro dizer que os muçulmanos eram vitais para a sociedade australiana, mas nem todos os novos australianos descendentes de europeus viam as coisas dessa forma. A cidade de Gun, estabelecida em parte pelo comércio dos trabalhadores afegãos, se tornou tão grande que se fundiu com o assentamento branco vizinho, onde a primeira mesquita da Austrália foi construída. A população branca não aceitou isso, então dividiram a cidade em um lado para brancos e outro lado para afegãos e aborígenes, o que é bem interessante. O povo aborígene da Austrália realmente gostou dos afegãos e teve algum tipo de entendimento mútuo com eles. Quando os afegãos estavam explorando os desertos, os aborígenes os ajudaram a encontrar comida e água para os seus camelos, e muitos dos afegãos se casaram com famílias aborígenes, tendo filhos cujos descendentes formaram uma pequena comunidade muçulmana na Austrália. Há também alguns relatos de mulheres brancas
que se juntaram às comunidades afegãs, se casando e até mesmo se tornando muçulmanas e viajando para Meca. Obviamente, isso era menos comum, pois muitas vezes esses casamentos eram considerados ilegais porque os afegãos não conseguiam obter licenças de casamento dos governos locais, e os missionários cristãos levavam seus filhos à força para serem alojados em escolas cristãs e serem criados como cristãos, como faziam com as crianças aborígenes. Mas tudo isso acabaria. No final da década de 1930, os cameleiros afegãos estavam sendo lentamente eliminados, pois os automóveis já estavam sendo produzidos em massa e a Austrália estava construindo suas primeiras estradas em todo o Outback. A maioria deles voltou para casa, deixando a Austrália para sempre. Quando os cameleiros deixaram a Austrália, eles soltaram seus camelos na selva com medo de que as autoridades os matassem. A estimativa agora mostra que pode haver até 1 milhão de camelos no Outback australiano, tornando-se a Austrália o país com mais camelos do mundo. Não a Arábia Saudita ou a Somália, mas a Austrália. Na verdade, os sauditas até compram muitos camelos da Austrália por seu sabor, de modo que os sauditas não têm camelos suficientes para a demanda de seu mercado interno, e a Austrália ainda hoje continua sendo a grande exportadora de camelos para o Oriente Médio, mais um legado econômico da presença muçulmana no país. Mas talvez a coisa mais importante que os afegãos deixaram para trás na Austrália foram seus filhos. Hoje, os descendentes desses cameleiros muçulmanos vivem por todo o país, muitos dos quais ainda se apegam à sua herança afegã e mantêm suas tradições islâmicas, e são frequentemente enterrados ao lado de seus ancestrais em cemitérios muçulmanos espalhados pela Austrália. O que os afegãos e outros imigrantes construíram na Austrália foi nada menos do que espetacular. As linhas de abastecimento que eles abriram para o deserto e as redes de transporte que construíram foram fundamentais não apenas para transformar a Austrália no país rico que é hoje, mas também para conectar vários assentamentos em um território unificado. É incrível ver os efeitos que os muçulmanos tiveram, mesmo em países tão distantes como a Austrália, mas ainda assim, constantemente, este legado histórico continua a ser combatido e apagado, e o Islã na Austrália, como em diversos países, continua a ser visto como uma ameaça estrangeira para a sociedade moderna. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like e compartilhar com seus amigos, inscreva-se no nosso canal e aperte no sininho para não perder nenhuma notificação sobre novos vídeos. Acesse também o portal da página História Islâmica, onde você vai ter acesso aos mais variados artigos sobre os temas que abordamos no nosso projeto. Também conheça a nossa plataforma de cursos, onde você terá acesso às mais variadas aulas sobre diversos temas que envolvem o mundo islâmico, história e atualidades. E também nos siga nas outras redes sociais, como no Instagram, no TikTok e no Facebook. E é isso. Assalamu alaikum. Até o próximo vídeo. História Islâmica com Mansur Peixoto.